Começando mais uma análise, fala comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos começar pelo portal GE. Sampaoli, aquele fez Sampaoli, elogia o inquietude de Felipe Luiz e revela bastidores de agressão a Pedro no Flamengo. Ali terminou tudo. Abre aspas, técnico argentino conta que pediu para deixar o Flamengo após seu preparador físico socar o atacante. O presidente disse que não, mas já não é a mesma coisa depois. Realmente, aquela agressão foi depois de uma viada do Flamengo sobre o Atlético Mineiro. Naquela situação, aquela viada podia ser um gatilho para o Flamengo ganhar o brasileiro daquele ano até a Libertadores. Então a agressão que houve ali deixou o clima instável, ainda mais depois da atitude dele, temou um pouquinho para mandar o cara embora, não ficou do lado do Pedro. Então isso tudo faz com isso. O bom é elogiar o Felipe Luiz. Acho que todo mundo que entende um pouquinho de futebol sabe como o Felipe Luiz está atingindo o Flamengo. Ele mantém a mesma estrutura do Jorge Jesus, melhor o quesito defensivo com a ideia de Simeone, mas ele manda do seu jeito, com a experiência que ele adquiriu com o tempo que jogou no futebol europeu e também no futebol brasileiro com Jorge Jesus. Mais uma notícia: Jorginho chega ao Rio para a festa e deixa no ar a chance de fechar com o Flamengo. Sabe como está a negociação? Volante aproveita da FIFA para visitar a cidade ao lado da esposa. Veio para tentar uma adaptação, isso é claro, ver se vai a esposa gosta do Brasil e ele vir assinar com o Flamengo. Eu acho que ele vai assinar, tudo tá querendo assinar, o Flamengo quer, o Flamengo vai pagar o que ele quer. E nada impede esse acerto, a não ser a mulher dele. Então, como ele veio com a esposa, ele veio conhecer o Brasil, sentir como é esse clima aqui lá do Rio de Janeiro e como vai ser morar ali no Rio. Então, uma semaninha para ver se ele realmente gosta, que acho que só na metade do ano que ele pode vir, só se o Arsenal dispensar ele antes. Mas é um jogador que vem. Mais pra frente tem uma outra notícia do José Porto no Coluna do Fla, que eu vou comentar daqui a pouco. Vou explicar um pouquinho mais dessa ideia que o Flamengo tem para trazer Jorginho. Mais uma notícia do Flamengo: tabela da Libertadores 2025, fecha data e horário dos jogos dos brasileiros. Fácil de começa dia 1º de abril e vai até dia 29 de maio. Só colocar aqui no grupo do Flamengo, que é o grupo C. O Flamengo joga dia 3, dia 30 tem o jogo contra o Inter. Por isso que eu falo que os jogadores que estão na seleção tem que ganhar descanso e focar para esse jogo fora do Rio, quando o Desportivo Táchira vai ser às 9h30. O Flamengo soma 3 pontos lá. O outro jogo na semana seguinte, a 9/4, no Maracanã com o Central Copa. O Flamengo assume 6 pontos em esses 2 jogos. Aí é só no final do mês que o Flamengo volta, dia 22, jogar com a LDU lá no estádio dele. Então o Flamengo tem tudo para começar com 6 pontos nesses primeiros 2 jogos. E se ganhar o LDU lá fora, o Flamengo praticamente fica classificado. Fica um empate, uma vitória, tendo o Flamengo 2 jogos em casa ainda, no dia 15 e 28, contra a própria LDU e contra o Desportivo Táchira. Então o Flamengo tem que começar bem, ganhar esses 2 jogos, para pegar um jogo difícil contra a LDU, dia 22, depois, se somou 9 pontos, pode também tirar um pouquinho o pé ou conseguir de uma vez por todas, dia 7/5, se classificar contra o Central Copa lá na Argentina.
Aí depois que eu falei, tinha 15, 21, também joga em casa e pode até poupar os jogadores, dependendo do brasileiro. Então o Flamengo vai ter que administrar bem esse início do mês 4, mês 5, conseguir essa classificação mais rápido possível da Libertadores para descansar, focar no brasileiro, ganhar aquela cordoinha no brasileiro para ir disputando os torneios e o Flamengo poupar jogadores. Então isso aí acho que o Felipe Luiz deve ter feito, já está analisando como poupar os jogadores. Vamos falando de Libertadores, também no Portal GE. O presidente da Conmebol disse que Libertadores em brasileiro seria Taçança em China. O Alessandro Domingues fez analogia com um macaco em entrevista após sorteio de grupos dos torneios sul-americanos. Assim, é claro, é visível, é realidade que o Brasil está contra todo mundo da América do Sul. É Brasil contra o resto. Eles querem, assim, qualquer jeito, intimidar o Brasil, provocar o Brasil. Então, até quando você vê os juízes apitando, são poucos juízes que apitam regularmente, tem sempre aquelas polêmicas com o juiz. Então, isso aí já mostra que se o Flamengo vai jogar contra esse time, tem que jogar um pouquinho a mais do que sabe. Não é achar que o Flamengo é melhor e superior, entrar em campo e jogar um beabá. Tem que ter força de vontade, porque o Flamengo vai jogar contra tudo, contra todos. Então, isso aí reforça que o Flamengo tem que ser mais inteligente, mais forte, entrar com mais disposição, porque não vai ser jogos fáceis como parece em questão de elenco. Tem outros fatores que prejudicam muito jogar Libertadores. Mais uma notícia do Flamengo, também do Portal GE. Quando a gente joga com o Flamengo fica difícil para o adversário. Quando a gente joga como o Flamengo fica difícil para o adversário. Veja o discurso de Gerson após o título do Carioca. Capitão Bruneiro falou no vestiário do Maracanã depois do Fla-Flu após receber taça de Zico. Gerson, para mim, assim, isso, o Flamengo tem que renovar. Tinha outra matéria aqui que eu acho que eu não coloquei aqui, que sobre a renovação dele. Eu acho que o empresário dele está perdendo um pouquinho a linha com esse sucesso todo que o Gerson está fazendo, assim, capitão do Flamengo, um dos líderes da seleção brasileira. O cara falou que quando o Gerson saiu da França para o Flamengo, abriu mão de salário, abriu um monte de coisa. Primeiro o Gerson explicou o Flamengo que ele queria voltar. Não foi o Flamengo que foi lá e tentou trazer Gerson. Gerson quis voltar, que não estava se sentindo bem lá na França. Por isso que eu falo, Gerson para sair do Brasil de novo eu acho muito difícil. Ele tem esse amor pelo Flamengo, tem esse amor pela cidade do Rio de Janeiro, o cara que solta pipa na laje, vai pra praia. Então eu creio que ele quer renovar. Agora eu pensava falar que o Flamengo ele abriu mão um monte de coisa, não. Ele quis voltar pro Flamengo, o Flamengo aceitou ele, propôs o salário que podia propor. Claro que ele merece um reajuste salarial, que é um jogador de seleção brasileira alto nível e precisa receber bem. E segundo a notícia da renovação dele, a questão é por ano. Eu creio que isso é um detalhe tão pequeno, já que se ele jogar bola, o Flamengo vai sempre renovar com ele. Perdão. Mais uma notícia do Portal GE. Novato na seleção, Wesley arranca risos em entrevista e destaca admiração por concorrente. Lateral do Flamengo fala sobre aprendizado com Felipe Luiz, conselho de Gerson e conta que se espelhou em Wanderson, hoje seu rival na disputa por uma vaga de titular no Brasil. A disputa ali acho que são duas renovações. O Wesley eu torço muito para que ele comece, novamente. Ele tem todo o potencial para ser um lateral da seleção brasileira. Claro que no início ele vai ficar um pouquinho acanhado, um monte de jogadores que ele só via pela televisão e hoje vai poder jogar lateral a lado, tipo Vinícius Júnior. Então isso aí mexe um pouquinho com o emocional, mas é um cara que vai ter ali, como eu falando na entrevista sobre Gerson,
um paizão para ele, que aconselha ele. Tem o Léo Ortiz, que já foi convocado na anterior e foi de novo. O Alexandre também bem experiente, já jogou Copa do Mundo. Estão ali para ajudar ele, são jogadores do Flamengo que podem se unir ali para estar puxando essa conversinha no pé do ouvido para explicar a ele como é a seleção brasileira. E pelo visto ele está bem adaptado, já que tirou riso na entrevista. Agora indo para a coluna do Fla, José Porto explica como o Jorginho pode jogar no Flamengo, que Felipe Luiz na Europa nós chamamos, qual o nome mesmo? Então branco aqui, que é título, tá? Qual o nome que se chama? Duplo pivô, dois volantes, duplo pivô, dois volantes que ficam na mesma linha, fazendo o mesmo balanço e enfim, não joga com um marcador e o outro mais volante que vai pro jogo. São dois volantes que jogam na mesma linha, marcando e subindo ao ataque. Você perceber mesmo, o Flamengo vem jogando assim. O De La Cruz está jogando mais recuado, buscando a bola ali atrás para sair jogando. O Eric, por causa disso, está ali atrás, às vezes ele avança um pouco. Às vezes vai ser até terceiro zagueiro, com o De La Cruz com o primeiro. Então, aí vindo o Jorginho vem para somar esse lado. Tem dois volantes que saem para jogar. Ele falou na entrevista, ele joga o De La Cruz e Eric Pucá e Ala e Hector Araújo. São as duplas de volante que o Flamengo joga. Vamos para a próxima notícia, também do coluna do Fla. Bruno Henrique e Arrascaeta chega ao 15º título conquistado pelo Flamengo. São muitos títulos. Nessa matéria da coluna do Fla fala todos os jogadores que têm título pelo Flamengo. Então, assim, esses dois aí estão entrando para a história. Daquele time de 2019 são os dois com o Gerson, três só que já saiu para a França, e o Bruno Henrique e Arrascaeta desde 2019 direto. E são os caras que hoje são a alma do Flamengo. Vamos ver o que o Felipe Luiz vai puxar o Bruno Henrique para a ponta esquerda e com o Pedro na frente, ou vai deixar o Bruno Henrique com 9. Muita coisa vai acontecer ainda nesse esquema tático bolado por Felipe Luiz. Mais uma notícia da coluna do Fla. Saiba onde assistir o jogo do Flamengo hoje pela NBB. Jogo de basquete, o Flamengo vai jogar hoje, nessa quinta-feira, vai ser às 19 horas, vai passar no Sport TV 3 e principalmente na Flamengo TV, o novo canal do Flamengo. Acho que vale a pena acompanhar, traz a moral para esse novo canal do Flamengo, Flá TV no YouTube. Então, se você quer assistir Mengão, está lá esse jogo de basquete. Mais uma notícia. Outro detalhe, como acabou com o vazamento de notícia no Flamengo, que é a vice. Não estou nem aí para o que pensa. Ele fechou com segurança, não deixou o corredor mais livre. Os caras que entram no Flamengo conduzido para os seus lugares onde faz a entrevista. Ele fechou, não deixa ninguém ir além do que pode ir. Então, o vazamento de notícia por aí acabou. Tá certíssimo, na Europa é super comum ter segurança acompanhando a imprensa para onde for, e ele tá toda a liberdade para a imprensa trabalhar tendo do que ele pretende. Outra notícia do Fla interessante para quem tem nada para você em casa. Bruno Henrique recebe a homenagem do Flamengo e está coletivo de imprensa nessa quarta-feira. Vai ser deixa eu ver, tá aqui não fala as horas, ou não consigo enxergar direito as horas, mas ele vai ter entrevista. O Bruno Henrique sempre é um destaque nas entrevistas, ele sempre fala alguma coisa interessante de ouvir. E fala que depois da atividade começa às 9 horas. Não fala que o horário
certinho que vai ter essa entrevista para quem quiser acompanhar em algum canal. Mas as entrevistas de Bruno Henrique são sempre importantes, já que na matéria anterior eu falei que o Flamengo conseguiu a 15ª conquista de título com Bruno Henrique e Felipe Luiz. E quando o Felipe Luiz intensifica a preparação para a estreia do Flamengo no Brasileirão, com treino na perna nessa quarta-feira. O time representa o Porto de Carioca. Eu acho que ele vai focar sem os jogadores de seleção, jogar o Inter sem jogadores, tem que preparar o esquema tático. Eu não gosto quando o cara vem da seleção querendo jogar já. Eu acho que tem que descansar por causa de musculação e tudo, por causa do músculo e tudo. Então eu creio que ele vai seguir essa linha de pensamento. O Flamengo tem um bom time na mão ainda. O Rossi tá aí. Vai até pegar o lateral direito tá sub-20, Daniel Salles, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Alan, acho que o cara ficou também, mas não tenho certeza. O Everton Araújo, Matheus Gonçalves com a 10, Luiz Araújo, Cebolinha e Bruno Henrique. Acho que tá ótimo esse time para jogar contra o Inter. Essa é a análise fraca comigo, Eduardo. Amanhã eu volto com uma nova.